Parece que a gente tem uma tendência de querer, de gostar de estar perto de gente importante. Já viu isso? De gente conhecida. E essa tendência revela algo muito humano sobre a gente. Revela a busca pela importância emprestada. Eu estava lendo um assunto sobre isso, e esse assunto dizia que uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, ela carrega uma espécie de um capital simbólico. Ela tem reconhecimento, ela tem influência, ela tem status. E, por exemplo, quando a gente tira uma foto com alguém importante, é como se a gente estivesse dizendo assim: eu estive perto de alguém importante, então, de alguma forma, eu também sou importante. É uma forma sutil de associação, onde a fama, onde a importância do outro acaba respingando em mim também. Onde a importância do outro dá para nós uma sensação de que aumenta a minha importância também. Principalmente porque nós vivemos em uma época, e nós vimos isso, a maioria de nós aqui, pelo menos os jovens da minha idade, viram essa substituição da televisão pelas mídias sociais. Onde antigamente uma pessoa famosa era um artista de filme, era um artista de novela. Mas com essa inversão, qualquer pessoa com um celular na mão, ela pode ser alguém conhecido, alguém público. E por isso a sociedade começou a confundir valor com visibilidade. Onde ser visto passou a ser o mesmo do que ter valor. E isso trouxe uma espécie de uma validação social. Então, quando a gente posta uma foto com uma celebridade, a sensação que nós temos, a reação dos outros, alimenta em nós uma ideia de que, nossa, você conhece ele? Que máximo! E essa importância não está necessariamente em viver aquele momento, mas em fazer que os outros saibam que eu vivi aquele momento. Entende a diferença? E aí uma foto pode passar a ser um troféu social. E não há problema nenhum em admirar alguém, não há problema nenhum em reconhecer a importância de alguém. Admirar alguém é saudável, reconhecer o talento, reconhecer o ministério de alguém, reconhecer a trajetória, não tem problema nenhum. O problema começa quando a admiração vira uma ferramenta de autopromoção. Quando eu não apenas quero honrar o outro, mas eu quero, de certa forma, usar o outro para elevar a minha própria imagem. E essa tendência mostra algo muito interessante de nós. Mostra como o nosso ego é carente. E a gente não se contenta em ser, a gente precisa parecer. Sabor. Não basta viver algo, a gente precisa mostrar algo. Não basta encontrar alguém, precisamos transformar um encontro social em um sinal de valorização pública. E talvez isso mostre lá no fundo algo interessante sobre nós. Mostra que todos nós temos uma criança emocional dentro de nós, que quer ser notada, que quer ser vista, que quer ouvir, você importa também. Mas infelizmente, valor não se pega por contágio social. E você estar perto de alguém famoso não torna você maior.
Da mesma forma que você não estar perto de alguém famoso não torna você menor. E aqui vem a questão. Aqui vem a questão. O nosso verdadeiro valor vem de quem nós estamos nos tornando quando ninguém está olhando. Na década de 90, um homem no Brasil ficou muito famoso por suas aproximações a pessoas famosas. O seu nome era José Alves de Moura e ele se tornou conhecido como o beijoqueiro. Lembra dele? Lembra dele? José Alves nasceu em Portugal. Foi criado no Rio de Janeiro, onde passou a ser conhecido como beijoqueiro, por suas tentativas de beijar pessoas famosas. Mas como tudo isso começou? Começou um dia que o beijoqueiro José Alves estava com alguns amigos, e em 26 de janeiro de 1980, o cantor Frank Sinatra faria uma apresentação no Maracanã, no Rio de Janeiro. E numa brincadeira com os amigos, ele foi desafiado a dar um beijo no Frank Sinatra. E ele conseguiu driblar todo o esquema de segurança, chegou perto de Frank Sinatra e lascou um beijo em Frank Sinatra. Segundo fontes, o beijoqueiro conseguiu beijar 452 celebridades. Entre Roberto Carlos, Tony Bennett, Leonel Brizola, Sara Kubitschek, Pelé, Garrincha, Falcão, Romário e muitos outros. Mas com certeza, o mais famoso que o beijoqueiro conseguiu beijar foi o Papa João Paulo II. Em 1980, o Papa foi ao Brasil e foi montado todo um esquema de segurança para impedir ele de beijar o Papa. Para vocês terem noção, ele foi preso. E eles pensaram assim, vamos prender o beijoqueiro e só soltar ele depois que o Papa for embora. Só que num erro de cálculo, no último dia, antes do Papa ir embora, eles soltaram o beijoqueiro. Ele comprou uma passagem para Manaus, onde o Papa passaria pela última vez, e lá ele conseguiu beijar o Papa 17 vezes. A mídia começou a chamar ele de serial kisser. Mas você pensa que a história dele foi só beijos? Não foi não, não foi não. Por causa dos seus beijos, ele foi preso 74 vezes. Uma vez, ele quis beijar o Zico, jogador de futebol. Foi preso pelos policiais, teve algumas costelas e dentes quebrados. Fez vários exames para comprovar a sua sanidade mental. E no fim, ele foi liberado pelo juiz Mairino da Costa, que fez a seguinte declaração: beijar não é crime. Quem dera se todos os delinquentes do Brasil trocassem suas armas por beijos. Olha que coisa linda, né? Que maravilha. Aonde você iria? O que você faria para poder estar perto de alguém realmente famoso, alguém que fosse muito importante para você? A Bíblia conta a história de alguém que fez de tudo para estar perto de alguém muito importante, mas o motivo dessa aproximação é totalmente diferente. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler os versos de 1 a 10. Você conhece essa história. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis-me aqui, Senhor,
dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porquanto também este é filho de Abraão. E o verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Esse relato aconteceu em Jericó. Jericó era uma cidade muito rica, importante nessa época. Em Jericó havia um bosque muito lindo de palmeiras e arbustos balsâmicos, e esse bosque era muito famoso no mundo inteiro da época, porque o perfume dessas flores, ele ia por vários quilômetros de distância. Nessa cidade haviam vários jardins de rosa, muito conhecido, e a cidade se tornou conhecida como a cidade das palmas. Um filósofo antigo chamado Flávio Joséfo chamou essa cidade de a região divina, a mais rica da Palestina. Então tudo isso fazia de Jericó um centro econômico muito importante naquela época, em toda a região da Palestina. E por causa disso, muitos publicanos, cobradores de impostos e soldados romanos moravam nessa cidade. Mas vamos entender um pouco desse contexto, desse texto que nós acabamos de ler agora. Nos dias de Jesus, o Império Romano dominava o mundo. Mas quando eles conquistavam uma nação, eles nomeavam novos líderes, novos governadores, que eram apenas fantoches. Eram funcionários designados para manter a paz, mas o real motivo era manter a população com fome e com medo, para então eles poderem cobrar altos impostos dos que tinham sido capturados em batalha. E todo mundo sabia que a qualquer momento e por qualquer motivo, um cidadão romano poderia reivindicar a sua casa como sendo dele. E mandavam os soldados tirar as pessoas das suas casas, das suas camas, às vezes no meio da noite. E se eles resistissem, eles eram espancados ou às vezes até mortos. A única maneira de eles continuarem vivos e tendo onde morar era trabalhar muito para pagar altos impostos. E eles ficavam apenas com um pouco de dinheiro que eles conseguiam sobreviver. Essa era a vida nos tempos de Jesus. E aí a gente entende por que as pessoas esperavam tanto um Messias que livrassem eles dessa opressão tão grande. Os únicos judeus que viviam bem num contexto assim eram os que tinham a simpatia dos romanos. Era o rei Herodes, era Zaqueu e os cobradores de impostos. Esses sim viviam muito bem. Eles eram encorajados pelo próprio governo a extorquir o máximo de dinheiro que eles podiam do povo. Então eles tiravam o dinheiro do povo, a quantidade estipulada por Roma, eles enviavam para Roma, e tudo que eles coletavam além disso ficava para eles. E além do mais, eles tinham o exército romano ao lado deles para poder fazer tudo isso. Entende por que eles eram tão odiados pelo povo? E é aqui que nós encontramos um homem chamado Zaqueu. E ele era muito bom no que ele fazia. Porque o verso 2 diz que ele era chefe dos publicanos. Em outras versões diz assim, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E essa expressão, chefe dos cobradores de impostos, você só encontra na Bíblia para Zaqueu. A Bíblia menciona outros cobradores de impostos, como por exemplo, Mateus. Mas Zaqueu foi o único que recebeu esse título. E Zaqueu era um israelita. E os israelitas que ocupavam essa função eram considerados como traidores da sua própria nação. Quanto mais um que era chefe de todos eles. E olha que coisa interessante. O mais incrível é que a palavra Zaqueu, o nome Zaqueu, significa o justo. Na verdade, até hoje, ninguém gosta de pagar imposto, não é? A Bíblia diz, dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, tudo bem. Mas se fosse opcional, você pagaria imposto? Eu não imagino alguém dizendo assim,
Rapaz, eu não vejo a hora de receber meu salário para pagar imposto. Eu fico tão feliz, me dá um prazer tão grande quando eu pago imposto. Como eu sou feliz. Eu nunca vi ninguém falar um negócio desse. Mas olha o interessante, olha que interessante. Foi nessa região de Jericó onde João Batista começou as suas pregações, convidando as pessoas para o arrependimento. E a Bíblia diz lá em Lucas 3,12, que João Batista, olha isso que incrível, João Batista uma vez estava conversando com alguns cobradores de impostos. E esses cobradores perguntaram para João, como nós devemos viver? Sabe qual foi a resposta de João Batista? Foi direta e reta. João disse assim, sejam honestos. E aí você tem uma ideia, até na resposta de João Batista, como é que eles tratavam os cobradores de impostos nessa época. Todos sabiam que os cobradores de impostos eram desonestos e estavam apodrecidos pela corrupção. E Zaqueu já tinha ouvido algumas pregações de João Batista. Embora Zaqueu ainda não tivesse atendido o convite ao arrependimento, ele já tinha ouvido João pregar sobre cobrar mais do que era devido. E com certeza aquilo já tinha feito Zaqueu refletir sobre o assunto. Mas a vida dele começou a mudar mesmo, quando ele ouviu falar de Jesus. Agora notem, nessa altura, Jesus já estava caminhando para o fim do seu ministério. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, porque foi lá em Jericó que Jesus há um tempo atrás tinha curado o cego Bartimeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E agora nesse texto que nós lemos, nós estamos exatamente há 3 semanas de Jesus ser crucificado. Há 3 semanas atrás Jesus tinha ressuscitado Lázaro, há 1 semana atrás Jesus tinha se encontrado com o jovem rico. E alguns comentaristas bíblicos dizem que mesmo antes do encontro de Zaqueu com Jesus, ele já havia começado algumas mudanças em sua vida pelo conhecimento que ele tinha até ali de Jesus. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Olha cada detalhe maravilhoso no texto bíblico. Porque quando a gente faz a leitura desse texto, na sequência, nós vamos encontrar vários episódios onde algumas pessoas começaram a buscar Jesus, um processo de buscar a Jesus, tentando buscar a verdade, tentando buscar paz, tentando buscar significado para a vida. E na verdade pode ser até que essa realidade esteja acontecendo hoje, agora, aqui na igreja, com algum de nós. É possível que algum de nós tenha vindo aqui hoje nessa igreja tentando encontrar algumas respostas, tentando encontrar paz, tentando encontrar esperança, porque toda verdadeira transformação começa com o desejo de buscar a Jesus. Eu vou dizer essa frase de novo. Toda verdadeira transformação começa com o desejo de buscar a Jesus. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer uma coisa para vocês, que na minha forma de ver é muito importante, muito importante. Todas as vezes em que eu subir nesse púlpito aqui, vocês vão me ouvir falar de Jesus. Todas as vezes. O meu maior desejo como pastor é apresentar Jesus para vocês. Há uma escritora inspirada, muito inspirada, ela escreveu uma meditação que tem o nome Nos Lugares Celestiais, página 121. Olha o que ela diz nesse texto. Coloca na tela para mim, por favor. Quanto mais conhecemos Cristo, mais percebemos que ainda há infinitamente mais nele para conhecer. Quanto mais contemplamos seu amor, mais o coração se abre para receber sua graça, sua beleza, seu poder e seu caráter. A mesma escritora escreveu num livro chamado Mensagens Escolhidas, ela escreveu isso daqui, olha. Não há evangelho, essência e cerne. Jesus é o centro vivo de todas as coisas. E olha o que ela diz agora. Introduzir Cristo em todo.
Olha o que a mesma escritora diz no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 31. Ela diz assim: no lugar em que o povo se reúne para adorar, que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? No lugar em que o povo se reúne para adorar a Deus, não seja pronunciada nenhuma palavra que desvie a mente do grande interesse central. Qual é o interesse central? Jesus Cristo e esse crucificado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a doutrina tem o seu lugar. Mas quando você enfrenta uma desgraça na sua vida, você não vem aqui na igreja para saber quantos metros tinha a arca de Noé e nem quantos chifres tinha na cabeça do dragão. Você precisa saber que existe um Deus que governa o universo e que você pode encontrar descanso nele, mesmo no meio do seu desespero. Em um outro livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 158, ela diz isso aqui, olha. Os muitos sermões argumentativos pregados raramente abrandam e vencem a alma. Quando o dom gratuito da justiça de Cristo não é apresentado, os discursos são secos e destituídos de espírito, e as ovelhas e os cordeiros não são alimentados. E a minha obrigação como pastor é alimentar as minhas ovelhas. Por isso vocês vão ver sempre eu falando sobre Jesus. Fecho meu parênteses. O texto sobre a história de Zaqueu, ele não está onde está por coincidência. Há um objetivo com isso. Há um propósito de ele estar onde ele está. No livro de Lucas, ele vem depois, o texto que nós lemos, ele vem depois da história do jovem rico. E na conversa com o jovem rico, Jesus diz, a Bíblia diz, que Jesus conversou com ele, e o jovem partiu, mas não aceitou o desafio que Jesus tinha dado para ele. Então, em seguida, Jesus comenta com os discípulos sobre a dificuldade da conversão de uma pessoa que é apegada às coisas materiais, que era a realidade do jovem rico. Mas Jesus disse que para Deus nada era impossível. Então percebe por que logo em seguida disso vem a história de Zaqueu? Porque a história de Zaqueu vem justamente para confirmar o que Jesus tinha dito, que para Deus nada era impossível. Só que o mais importante para a gente está no verso 3. O verso 3. Porque o verso 3 diz assim: Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E aqui surge uma pergunta. Surge uma pergunta interessante. Zaqueu era um homem bem-sucedido. Zaqueu era um homem que tinha muito mais do que ele queria ou precisava. Mas ele estava determinado a encontrar Jesus. Porque pela lógica, a gente entende que uma pessoa que tem muita riqueza, menos necessidade ela tem de Deus. Por isso o texto do camelo, na agulha, pessoas que dão importância a coisas materiais. Muito provavelmente, esse desejo de Zaqueu ver Jesus vem de um dia em que ele deve ter olhado no espelho e não gostou do que ele viu. De que ele tenha percebido a pessoa que ele estava se tornando e ele não gostou disso. Pode ser que ele tenha até se cansado de ter se sentido aquele cara que era o excluído da sociedade. Cansado de ser solitário. E o que ele precisava agora, ele não podia mais encontrar nas moedas de ouro que ele tinha. E havia um conflito dentro dele, entre o homem que ele queria ser e a pessoa, a forma como ele estava vivendo. E isso trazia uma dor insuportável dentro dele. Sabe por que existia essa dor? Porque não existe um jeito certo de fazer uma coisa errada. Anote essa frase. Não existe um jeito certo de fazer uma coisa errada. Você pode misturar o erro com a religião. Você consegue. Você pode misturar o erro com a igreja. Você consegue. Mas você nunca vai conseguir misturar o erro com Jesus. Nunca vai conseguir. E aí a gente entende por que um homem de tanto sucesso tinha um tremendo buraco dentro do seu coração. E por isso, ele precisava encontrar Jesus. E a gente já viu várias histórias de pessoas que encontraram Jesus na Bíblia. Várias histórias, não é?
Várias histórias. Vimos outras histórias, e se aproximar de Jesus no meio da multidão não era uma coisa fácil. Era uma coisa complicada. O verso 3 ainda dificulta mais, dizendo que ele era baixinho. Muito provavelmente, por ser baixinho, ele já deveria ter sofrido todo tipo de bullying na vida dele. Quem é baixinho sabe disso. Eu sei o que ele sentia também. Não porque eu sou baixinho, mas porque eu conheço todas as piadas de narigudo que você pode ouvir, eu conheço. Eu conheço. Deve ser ótimo acordar sentindo o cheiro das flores lá na Holanda. Não faz um negócio desse. Olha, o seu nariz chegou no horário, mas você está 15 minutos atrasado. Não faz uma coisa, isso é bullying, gente. Isso é bullying. Eu conheço todas, eu sei o que ele sentia. E ele chegou perto da multidão, mas ele não conseguia ver Jesus, porque ele era baixinho. E aí você imagina vendo ele tentando pular para ver sobre a cabeça dos outros, mas não tinha jeito, não conseguia. E agora Zaqueu tinha duas opções. Ele podia voltar para casa, vendo apenas a multidão, ou ele podia fazer uma coisa que homens da classe dele não fariam, que seria no mínimo ridículo. E segundo o verso 4, ele escolheu o ridículo, porque ele fez o que só uma criança faria. Primeiro, ele saiu correndo, a Bíblia diz, correu. E segundo, ele subiu numa árvore. Naquela hora, ele esqueceu que ele estava usando uma camisa Gucci. Ele esqueceu. Ele esqueceu que as suas sandálias eram Dolce & Gabbana. Ele esqueceu. Sabe por quê? Porque isso agora não era o mais importante. E aqui vem uma lição para nós. Aqui vem uma lição para nós. Não é possível buscar Jesus mantendo as mesmas prioridades. Não dá. Se você realmente quer encontrar Jesus, você vai ter que sair do seu lugar. Talvez você vai perder o seu trabalho. Talvez você vai passar por constrangimentos. Talvez você vai ter que assumir alguns riscos. Mas a paz que você vai encontrar no fim supera tudo isso. E a motivação dele era tão forte que ele recusou resistir. E lá estava ele. Você consegue ver? Em cima da árvore, provavelmente ofegante pelo esforço de correr e de subir na árvore. Afinal, ele não era um homem de atividade física, ele trabalhava no escritório. Quando de repente, na avenida principal, algumas pessoas começaram a passar embaixo da árvore. Ninguém tinha prestado atenção nele ali em cima ainda, porque todos também estavam focados em ver Jesus. E a multidão começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer, até que ele percebeu que embaixo da árvore estava um número incontável de pessoas. E no meio daquele mundo de gente, ele começou a procurar quem que então é esse Jesus no meio dessa multidão? Qual deles é Jesus? Quando ele percebeu que alguém se destacava no meio de todos. E de repente, o que aconteceu, ele não esperava e nem imaginava. Quando Jesus estava passando por debaixo da árvore, Jesus parou. Quando Jesus parou, a multidão parou. Houve um momento de silêncio geral e alguns se perguntaram, por que parou? Parou por quê? E o verso 5 diz que aquele homem de olhar penetrante, como quem estivesse procurando alguém, olhou para cima e viu Zaqueu na árvore. E com uma voz firme, porém agradável, disse assim, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Nossa, você não está entendendo. Você não está entendendo. Deixa eu te dizer uma coisa. 2 detalhes aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. 2 detalhes, presta atenção. Primeiro, eu fico imaginando a situação. Quando Jesus parou embaixo da árvore e olhou para cima, sabe o que aconteceu? Todo mundo olhou para cima. Ninguém tinha notado ele ali, porque todos estavam querendo ver Jesus. Quando Jesus parou e olhou para cima, todo mundo olhou para cima também. E quando eles viram aquela cena, eles começaram a rir. Nenhum bullying que ele já tinha ouvido em toda a sua vida deixou ele tão constrangido,
tão literalmente diminuído como aquele momento. E eu imagino que Jesus também tinha um sorriso no rosto. Jesus também tinha um sorriso no rosto, mas o seu sorriso era de satisfação, porque quando ele viu aquele homem ali em cima, aquela ação mostrava o que ele tinha no coração. E de repente, Jesus se ofereceu para ir na casa dele. Já imaginou isso? Porque agora, todo mundo que estava rindo, parou de rir. O quê? Jesus disse que quer ir na casa dele. Agora, Zaqueu começou a rir. Porque ele nunca tinha se sentido tão valorizado assim. Nunca tinha se sentido tão grande assim. E o segundo detalhe? O segundo detalhe. O verso diz que Jesus chamou ele pelo nome. Que incrível isso. Olha só. Jesus sabia quem ele era e onde ele estava. Ninguém tinha visto Zaqueu na árvore. Ninguém sabia onde ele estava. Mas Jesus sabia. Em algum momento na sua vida, pode ser que você se sinta não visto. Pode ser que você sinta que ninguém te vê. Pode ser que você tenha sentido que você é uma pessoa invisível, que não tem valor e que se você não existisse não faria falta. Mas meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa. Para Deus você é único, é insubstituível. E não é nenhuma foto com alguém famoso no Instagram que vai te trazer esse sentimento. Pelo contrário, quando você entender isso, você vai ver que Deus ver você é tudo que você precisa. Há muito tempo atrás Davi entendeu isso. Davi sentiu isso. E lá no Salmo 139, 7-10, ele diz assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Porque se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Mas olha que coisa linda. Olha que coisa interessante. Cara, o ser humano é um negócio... É coisa doida, coisa doida. Isso é coisa de maluco. Nesse contexto todo, estavam sim algumas pessoas que conheciam Zaqueu. Sabiam quem ele era. Porque o texto diz que algumas pessoas, quando isso aconteceu, algumas pessoas no meio da multidão, imediatamente começaram a criticar. E eles disseram assim: como pode ele convidar esse tipo de gente? E ainda se ofereceu para ir na casa dele? Eles não entendiam. O porquê que Jesus procurava pecadores? Por que Jesus procurava pelos perdidos? Pelos rejeitados? Pelos que não merecem? Porque não entendiam qual era a missão do Filho de Deus. E talvez, muito provavelmente, por causa desse comentário que as pessoas fizeram, ele disse o que disse no verso 10. Porque o verso 10 diz assim: eu vim buscar e salvar o perdido. Note um detalhe interessante aqui. Note um detalhe. O paralítico foi até a casa onde Jesus estava e foi curado. O cego foi curado na rua. O coxo foi encontrado num tanque público. Mas com Zaqueu foi diferente. Zaqueu foi até a casa dele e no verso 5, Jesus lançou um desafio para ele. Diz assim: Zaqueu, eu quero ir para a tua casa. E aqui nós vemos Deus agindo. Até aqui Deus estava agindo. Só que agora tudo dependia de Zaqueu. E se Zaqueu fosse meio parecido comigo, ou como talvez alguns de nós, talvez a gente não pensasse rapidinho assim: gente, vou dar uma desculpa, sei lá, minha casa não está limpa, não está arrumada. Não, senhor, sabe o que é? Eu moro muito longe. Ou a gente ia dizer assim: não, é que eu estou reformando minha casa. Tudo agora dependia dele. Mas Zaqueu aceitou o convite. E por isso ele se sentiu o homem mais feliz do mundo naquele fim de tarde. E por causa disso,
nós vemos o resultado da vida de Zaqueu. Porque sem que Jesus pedisse nada, apenas por causa da sua presença, Zaqueu deu a demonstração do seu arrependimento sincero. E uma escritora muito inspirada, no livro Desejado de Todas as Nações, página 61, ela diz isso aqui, olha: não é genuíno nenhum arrependimento que não opere reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Zaqueu foi além do que precisava. Ele não se contentou em devolver apenas o que ele tinha roubado. Ele devolveu muito mais do que necessário de acordo com a lei judaica da época. Mas não foi só isso. Ele também doou metade dos seus bens aos pobres. Mas veja, Jesus não pediu nada disso para ele. Em nenhum momento você vê Jesus dizendo para ele o que ele tinha que fazer. Isso aconteceu naturalmente. A história de Zaqueu é uma perfeita representação de como acontece a ação divina na nossa vida. Porque é exatamente assim que acontece. O primeiro passo é permitir que Jesus entre no nosso coração. E depois as coisas vão sendo transformadas, naturalmente, como resultado da presença de Jesus. E aí em seguida, vem o verso 9. O verso 9 vem a aprovação de Jesus. No verso 9, Jesus diz assim: então Jesus lhe disse, ouve o quê? Houve salvação nessa casa. E eu quero terminar essa mensagem com o verso 10. Eu quero terminar a nossa reflexão com o verso 10. Porque o verso 10 está descrito o motivo pelo qual essa igreja aqui existe. O verso 10, a Bíblia deixa muito clara qual é o porquê, o motivo pelo qual a Brazilian Temple existe. E o texto diz assim, e assim a Bíblia termina a história de Zaqueu. E o texto diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa igreja aqui existe para salvar o perdido. Ué, mas pastor, essa igreja não existe para alimentar os membros? Essa igreja existe para buscar e salvar o perdido. Mas os membros não precisam ser alimentados? Precisam. Mas isso só vai acontecer quando os membros da igreja estiverem empenhados em buscar e salvar o perdido. E quando isso não acontece, aí você entende porque muita gente frequenta uma igreja, mas ainda assim se sente vazio e se sente perdido. Agora veja um detalhe interessante. Na cultura do Novo Testamento, e aqui a gente precisa entender esse detalhe. Na cultura do Novo Testamento, nós fazemos uma associação diferente da época. Na cultura, a palavra perdido, na cultura do Novo Testamento, não significava algo maldito, algo condenado, algo culpado, pecador, como se o julgamento já tivesse sido realizado e agora você recebia uma estampa assim de perdido, pecador. Não, não era esse o pensamento. No Novo Testamento, a palavra perdido, ela tinha simplesmente o sentido algo que está fora do lugar. Algo que está perdido e por não estar no lugar onde deveria estar, está perdido. E é assim que acontece no Evangelho. Deus criou a mim e a você para que estivéssemos perto dele. Ponto. Esse é o nosso lugar. E por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, por causa da nossa arrogância, nós nos afastamos de Deus. E isso torna a gente perdido. Maus? Culpados? Não, só perdidos. Não porque somos pessoas miseráveis,
Simplesmente porque estamos no lugar errado. E a Bíblia diz de várias maneiras, ela tenta exemplificar isso. Ela fala sobre uma ovelha que estava perdida. A ovelha não era ruim. Não é porque a ovelha não presta. É porque ela não está no lugar onde ela deveria estar. A Bíblia fala sobre uma moeda que estava perdida. Ah, mas aquela moeda era ruim? Não. Ela, inclusive, enquanto estava perdida, ela ainda tinha o seu valor. Ela não perdeu o seu valor. Mas pelo fato de não estar onde ela deveria estar, ela perdeu a sua utilidade. Esse é o pensamento de perdido no Novo Testamento. E isso é tão verdade, que quando nós estamos longe de Deus, nós ficamos mais egoístas, nós ficamos mais orgulhosos, nós perdemos a noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é justo, do que é nobre. Mas esse não é o problema. Esse é o resultado do problema. Sabe qual é o problema? E aqui vai um conselho. Se você quer ser útil para Deus, não perca o seu tempo tentando mudar as ovelhas. Porque esse não é o seu trabalho. Esse é o trabalho de Deus. Se você quer ajudar a Deus, invista o seu tempo em levar as pessoas para o lugar certo. E o lugar certo de todas as pessoas é perto de Deus. Ah, pastor, mas como é que eu faço isso? Simples, muito simples. Vá você primeiro para perto de Deus. E quando você estiver perto de Deus, a sua vida vai fazer com que as outras pessoas queiram ir para perto de Deus também, por causa da sua influência, porque a sua influência na vida das pessoas vai ser uma influência positiva. E a gente vê gente dizendo assim: ah, pastor, quantas vezes eu ouvi isso? Mas a verdade tem que ser dita. Já ouviu isso? A gente tem que chamar o pecado pelo nome. Já ouviu isso? Interessante isso. Porque eu nunca vi na Bíblia Jesus chamando o pecado pelo nome. Mas eu vi várias vezes Jesus chamando o pecador pelo nome. Jesus nunca tinha encontrado o Zaqueu. E Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ele sabia quem Zaqueu era, sabia onde ele estava e sabia o que ele já tinha feito. Mas Jesus não o repreendeu, porque ele era um perdido e nem fez ele passar vergonha. Ele só ele poderia ter olhado para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, se você não parar de roubar, eu não vou na sua casa. Não foi isso que ele disse. Ele olhou e falou assim: Zaqueu, eu quero estar com você. Sabe por quê? Porque esse é o seu lugar. Quando você não está perto de Deus, Zaqueu, você está perdido. Não porque você é uma má pessoa, mas porque você não está no lugar onde você deveria estar. E essa mensagem nessa manhã tem um único objetivo apenas. Se você não está vivendo ao lado de Deus, você está vivendo no lugar errado. Simples assim. Permita que hoje Deus traga você para o lugar certo. Porque você é uma má pessoa? Não. Porque você é um pecador? Não. Segundo o pensamento do Novo Testamento, só porque você foi feito para viver ao lado de Deus, e se você não está, você está perdido porque não está onde deveria estar. Perceba que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, tudo muda. Tudo muda. No começo, Zaqueu era materialmente rico, espiritualmente pobre. Agora Zaqueu era materialmente pobre, mas espiritualmente rico. No começo, Jesus era o convidado e Zaqueu era o dono da casa. Agora Jesus era o dono da casa e Zaqueu virou o servo. A Bíblia não diz, porque muito provavelmente Zaqueu, no meu pensamento, ele deve ter perdido o emprego. E por que eu posso dizer isso? Por causa da grande opressão política exercida pelo governo naquela época. Perdeu o emprego, perdeu a vida confortável, mas ganhou paz. E essa é a especialidade de Deus. É amar quem não merece ser amado. É ir na casa de quem ninguém vai. É andar com gente que ninguém anda.
é abraçar quem ninguém abraça, é perdoar quem não merece um pingo de perdão, e é sorrir com quem não tem o mínimo motivo para sorrir. Aqui na Flórida, em março de 1998, um homem chamado Leonard Scovens assassinou uma mulher e o seu filho. Assassinou Patricia Reed e Christopher Reed. Patrícia tinha 40 anos e Christopher tinha 6 anos. Ele foi preso e a mãe e a avó das vítimas era uma mulher chamada Agnes. Agnes começou a trocar cartas com esse homem, até que ela começou a visitar esse homem. E Deus tem algumas formas tão estranhas de mostrar o amor dele para a gente. Você quer ver o testemunho dele? Coloca aí o vídeo para a gente, por favor. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time, and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. O amor de Deus não faz sentido. Esse amor que ama quem é odiado, que ama quem não merece perdão. Mas se esse Deus amou a Zaqueu, um homem que todo mundo odiava, e amou um homem como esse, mostrou o que era amor, será que não tem tanta gente aqui que não entende realmente qual é o amor de Deus? Como é o amor de Deus? Se Deus pôde estender o seu amor para essas pessoas, por que Deus não estenderia para você? Você é uma má pessoa por causa disso? Não. É só que você está no lugar errado. É porque talvez a gente tenha se colocado numa posição onde não é ali onde Deus está.
Porque eu sou pecador? Não, porque são escolhas que eu faço na minha vida. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo moeda, mesmo sendo ovelha, eu posso estar no lugar onde eu devo estar. E a minha pergunta para você hoje é essa. Você sabe a resposta dessa pergunta? Você acha que você tem vivido no lugar certo? Você acha que a vida que você tem é o resultado que vai influenciar as outras pessoas para quererem conhecer esse Deus que você conhece? Aonde você está? Porque as coisas que Deus vê é diferente de como a gente vê. Da mesma forma que Deus sabia quem era Zaqueu, o que ele já tinha feito, onde Deus sabe tudo sobre você. Será que hoje não seria o momento de dizer assim: Senhor, onde é que eu posso me esconder dos seus olhos? Porque se eu for lá para o alto monte, o Senhor está lá. Se eu for lá para o mais profundo do vale, o Senhor está lá. A questão não é onde o Senhor está, porque o Senhor pode estar em todos os lugares. A pergunta hoje é assim: onde eu estou? Onde você está? É impossível a gente estar perto de Deus e olhar para alguém e dizer assim: como assim? Jesus vai para a tua casa? Quem é você para Jesus ir para a sua casa? Você é alguém que não importa quem você seja, o que você tenha feito, Jesus sempre vai atrás de você. Porque todos nós somos perdidos, não porque somos más pessoas, não porque temos um carimbo de pecador, não, porque o Senhor nos fez para viver ao seu lado, e se nós não estamos do seu lado, nós estamos no lugar errado. Querido Deus, Senhor Jesus, todos nós aqui temos nossos erros, temos nossas falhas, mas nos tornar pessoas melhores é o resultado do Evangelho. E se eu não tenho me tornado uma pessoa melhor com o tempo, alguma coisa está errada, alguma coisa eu não entendi. Se eu estou perto do Senhor e eu continuo criticando, eu continuo fazendo as coisas que não... O texto que a sua escritora escreveu é automático, não tem como, é inevitável, é impossível você estar perto de Deus e não ter noção de qual é a sua vontade. Por isso meu maior desejo como pastor dessa igreja é alimentar o meu rebanho com Jesus. E que como resultado disso, a gente possa fazer a sua vontade, que o Senhor terminou o texto coroando com ela, porque eu vim para buscar e salvar o pecador. Busca a gente nessa manhã, Senhor, e nos ajuda através da nossa vida e do nosso exemplo, mostrar para as pessoas que vivem ao nosso redor que vale a pena viver junto contigo. Nós nos colocamos nas tuas mãos para que o Senhor nos ensine isso, porque para nós não é natural, mas quando estamos ao teu lado é automático. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém.